Bom, pessoal, resolvi aqui fazer um apanhado aqui de algumas questões que enviaram de estrutura de dados, formação profissional de computação e sistemas computacionais. Então, começando por estrutura de dados, veio com a seguinte questão aí, ó. Analise o código a seguir. Int valor, int localizador 1, int localizador 2, valor 7, valor igual a 7, localizador e comercial valor, e localizador igual a new int, né? As afirmativas seguintes referem-se ao código acima. Quais delas estão corretas, né? Que ele está perguntando aí. Então, galera, aqui, na verdade, a gente tem que tentar ir aí por eliminação, né? Porque o valor ele atribuiu 7. E aqui na 2 ele fala que o localizador 1 é 7, o que seria falso. Então, o localizador 2 é igual a new int, não tem nome. E realmente, ó, não tem, a variável não tem nome, né? A variável inicializada não tem nome. Então isso aqui seria verdadeiro. E aqui fala que o localizador 2 foi inicializado com valor 0. Cuidado, porque ele colocou novo inteiro, né? E para eu colocar 0, seria localizador. A letra aqui ficou ruim. Localizador 2 igual a 0. Porque ele é um tipo inteiro, né? E não, ele colocou um novo inteiro ali no lugar. Então, a única que seria aí verdadeira, né? Seria 1. E as demais. Deixa eu apagar aqui que eu traçalhei a resposta. E as demais seria falsa. Portanto, somente a alternativa 1 aí, a 1 estaria certa. Beleza? Então, a 2, o fator de amortecimento do PageRank apresenta a probabilidade de um usuário que navega ao acaso. Toma cuidado aqui com o que você lê. Simplesmente decida deixar de seguir os links de uma página e digite outro endereço do seu navegador. O valor do fator de amortecimento pode ser de 0 a 1. E, em geral, é escolhido 0,85. O professor falou na aula, realmente, esse 0,85 era um fator que era geral para todos. Então, assinale a resposta que melhor descreve o que aconteceria se o fator de amortecimento de algoritmo PageRank fosse definido para 0. Bom, se eu defino isso aqui para 0, pessoal, significa que é a primeira parte da aula do PageRank, que ele falava que existia 2 problemas. Você navegar em loop, né, uma página A falar para a página B, né? Ou aquele outro tipo lá que você teria o ABC aqui, né? E os 3 ficasse se indicando, isso aqui também viraria um loop, né? E tinha mais um problema, que a página seria drenada, então um B jogaria para um A e esse A não jogaria para lado nenhum, o link, né? Só lembrando aí, o PageRank é um negócio que o Google começou a colocar para você ranquear páginas, né? Então, conforme você vamos dizer, o link da tua página vai para outras páginas que possuem uma certa autoridade, né? A sua página começa a ter um ranqueamento melhor, né? Só que assim, se a pessoa clicar ao acaso, né? Ficar clicando ao acaso, que seria essas situações aqui, né? Ó, página A não manda para lugar nenhum, né? Então aqui eu já começo a ter um problema. Ou a página A fica mandando para B, a B para A, né? Para tentar as duas, né, ficar se ranqueando, né? Então no caso aqui você dividiria o valor aqui, né? Ele mostrou lá no slide. Então nesse caso aqui, na primeira interação, eu lembro que ele colocou 0, seria meio para cada lado, porque eu divido 1, né, para todo mundo. Aí na última interação, que seria 2, seria 0 para os dois casos aqui, né, se eu ficasse ao acaso.
Só que ele não está perguntando, ele está perguntando, na verdade, se eu zerasse o fator de amortecimento, que o fator surgiu para resolver esses problemas aí. Então, se ele surgiu para resolver, significa que ele não quer que zere. Então, bora para as alternativas. Deixaria de variar a cada iteração, mantendo sempre o valor inicial proporcional ao número de links. Não sei, vamos deixar aí. Todas as páginas acabariam com pontuação igual a zero, anulando a finalidade. Ó, presta atenção, galera, que aqui, ó, ele tá falando. Vamos prestar atenção que aqui, ó, ele tá falando todas as páginas. E isso aqui ele tratou como dois problemas, dois possíveis problemas. Beleza? Acho que eu cliquei em algum lugar aqui que não era para ter clicado. Bom, então aqui ele tratou como dois possíveis. Bom, é isso. Então aqui, ó, ele está dizendo todas as páginas, pessoal. Tem que prestar atenção. E aí não é que todas as páginas acabariam, só quando você tivesse esses problemas aqui que a gente relatou, que o fator veio para resolver. Bom, a estrutura de link seria ignorada. O sistema computaria-se como se os usuários navegassem aleatoriamente entre as páginas. Sei lá. Vamos deixar aí quieto. Os conjuntos de páginas em ciclos fechados teriam mais peso, enquanto as páginas sem links teriam pontuação zerada. Bom, as sem links, né, que a gente colocou aqui nesse caso, realmente já chegaria a um certo ponto que daria zerado. Mas esses ciclos fechados não teria mais peso, o peso seria dividido. Ele mostrou na tabela que dividiria 0,2 para cada um, que chegava uma hora que ia acontecer isso nas interações. Então a D está descartada. PageRank das páginas com links tenderia a zero, enquanto as páginas passaria a ser sempre 1. Não, tenderia a zero se não tivesse link. Então a 2 aí também está errada. Todas as páginas acabariam com pontuação igual a zero? Também não, né? Porque ele está colocando todas. Toma cuidado com essas palavras todas, sempre, apenas, nunca, né? O PageRank deixaria de variar a cada iteração, mantendo sempre o valor inicial proporcional ao número de links. Então, ó, pela aula, não. Porque, ó, aqui foi proporcional. Depois eu lembro que na interação 1 o professor falou que seria meio para a primeira página e 0 para outra que não manda link. Então, ele não deixaria de variar. Então, portanto, só ficou a alternativa C. A estrutura de link seria ignorada, o sistema comportaria-se como se todos navegassem aleatoriamente entre as páginas. Bom, vamos para 3. Um grafo é um conjunto G de vértices e arestas, é isso mesmo, e é dito não direcionado se as relações de suas arestas não têm sentido, ou seja, podem seguir qualquer direção. Se suas arestas são pares ordenados de vértices saindo de um em direção ao outro, chamamos de grafo direcionado. Os valores V e E representam respectivamente. Bom, a gente lembra, né, que o grafo tem aresta e vértice. Oh, meu Deus. Deixa eu apagar aqui. Aresta e vértice. Isso é um grafo, né? Vértice A ligando ao vértice B
certo? Que ligava, ó, voltando aqui. Então, os conjuntos V e E representam, respectivamente, o conjunto de aresta em matriz de adjacência? Não. É aresta e vértice. O conjunto de vértices, conjunto de arestas em que cada vértice é um par de arestas. Cada vértice seria um par de arestas. Não, o grafo pode ter 3, né? O conjunto de vértices de saída e o conjunto de vértices de entrada de cada aresta. Creio que também não. C. Conjunto de vértices e conjunto de arestas em que cada vértice é um par de arestas. Ficou estranho isso. Deixa quieto aí. O conjunto de vértices de saída e o conjunto de vértices de entrada de cada aresta. O conjunto de vértice e o conjunto de arestas em que cada aresta é um par de vértice. Pode ser o conjunto de vértices e a matriz de adjacência. Não, essa não poderia ser, nem a poderia ser. A B, ele está falando que cada vértice é um par de arestas. E não, você pode ligar 3. Então, eu também descartaria. Eu ficaria entre a C e a D aqui. O conjunto de vértices de saída e o conjunto de vértices de entrada de cada aresta. O conjunto de vértices e conjunto de arestas em que cada aresta... cada aresta é um par de vértices. Porque, veja bem, a aresta, ainda que eu ligue A para C aqui, ó, é um par, ó. Eu estou ligando de A para B, né? E de B para A. Poderia ligar de volta se eu quisesse, né? Deixa eu voltar aqui. Poderia ligar também de B para A. Poderia ligar de B para D. Então, se você parar para pensar, é um conjunto mesmo de pares, ó. Par de vértice, certo? Então, é um conjunto de vértices de saída, de vértices de entrada. Sinalei errado. É um conjunto de vértices e um conjunto de arestas em que cada aresta é um par de vértices. É isso aí. Alternativa D de dado. Bom, uma árvore binária de busca é uma estrutura de dados não linear que representa a hierarquia entre os dados que tem por finalidade facilitar a busca pelos itens nela contidos. Na árvore binária de busca, estabelece-se uma ordenação entre nós, por exemplo. Pode-se definir que nós menores do que raiz devem ficar à esquerda, enquanto os maiores à direita. Verdade. O menor à esquerda e os maiores à direita. Cada nó ligado a, no máximo, outros 2 nós. Então, tem que tomar cuidado aqui um pouquinho com a interpretação. Porque se você tem uma árvore de busca aqui, ó, ele tem um nó com 2 cílios. É isso que ele está querendo induzir. Mas esse nó tem mais 2 cílios lá para baixo. Então, ó, nem sempre, né? Esse nó aqui, no caso, ele está ligado a 3. A esse e a esse. Então, é meio complicado dizer que é isso. Cada nó é folha e a raiz sua própria árvore. Não, esse cara aqui não é folha, então eu descartaria. A distância da raiz até a primeira folha é proporcional à profundidade da árvore. Então, galera, eu falei de profundidade, né? A altura
da árvore, né? Ela começa 0, 1, 2, 3. Então a altura 3 está aqui onde está o nó folha. E a profundidade, ela começa ao contrário, né? Profundidades eu começaria de 4, 3, 2 e 1, né? Que seria a profundidade dessa árvore. Então a distância da raiz até a primeira folha é proporcional à profundidade da árvore. Isso aqui, sei lá. A profundidade da árvore é proporcional à quantidade de nós. Não tem nada a ver. Posso ter vários nós ali. Então, não. Cada nó pode estar ligado a um nó superior e no máximo dois nós inferiores. Tá certo. Ó. Cada nó está ligado a dois, são dois nós cílios e um superior. Então, essa seria a E, o que mataria aquela C, né? Depois é legal dar uma olhada aí nessa parte de altura, né, da árvore em proporção, não sei. Aqui, ó. Então, pessoal, a altura da folha aqui, ó, ela é 0, né? Nos amarelos, só para relembrar. E a profundidade é 0 e vai até 4. Então, a distância da raiz até a primeira folha é proporcional à profundidade da árvore. Na verdade, não é que é proporcional, né? Eu acho que seria igual. Né? Profundidade de um nó. Então, é de se questionar. Essa poderia ficar realmente meio perdida aí, mas a E matou ela. 5. No planejamento para a implementação da tabela hash, decidiu-se buscar a solução que garantisse velocidade, apesar de não ser possível eliminar colisões. Estimou-se um número pequeno de colisões e não se vê a necessidade de limitar o espaço de memória ao tamanho ideal estabelecido em tabela hash. São opções que preenchem os requisitos do planejamento. Ponteiros para listas encadeadas e encadeamento separado. A gente colocou lá na tabela hash lá que você poderia ter uma tabela desse jeito aqui. E aí você poderia fazer um encadeamento separado. Foi uma das opções que ele deu. Apenas o teste quadrático, cuidado, apenas, que tinha vários testes, não tinha só o quadrático. Teste linear e encadeamento, teste linear e teste quadrático, encadeamento separado e teste quadrático. Aqui ele está misturando duas coisas que são diferentes uma da outra, né? Então, só relembrando aqui, do hash, semana 4, ó, encadeamento separado, é o que eu falei aí. Teste linear já é outra coisa, ó. Quando eu tento colocar na caixinha e não cabe, eu vou para a próxima, tá vendo? E aí você tem a quadrática, tem vários. Então ali ficou estranho, né? Então o requisito do planejamento aí, no caso, né? Nesse caso aí, seria a alternativa A. Que é apenas teste quadrático não, porque a gente viu que tem vários ali. Teste linear e encadeamento separado. Só que não é só teste linear, tem vários. Tem o teste linear, o quadrático, tem aquele outro lá, acabei de mexer aqui, deixa eu ver, cadê? Quadrático, tem o linear, tem o quadrático, tem o hash duplo. Então, teria que colocar todos esses outros métodos aqui de sondagem. Bom, a criação em lista encadeada em C++ por meio de aplicação de ponteiros para indicar o sucessor e antecessor de cada elemento gera uma lista em
sei lá o que pode ter seu tamanho alterado conforme a necessidade. Se a inserção do elemento for sempre feita na posição do sucessor do último elemento e a remoção for sempre feita na posição inicial da lista, chamamos essa lista de... Bom, galera, lista então, né? Ó, se a inserção do elemento for feita na posição de sucessor do último elemento e a remoção do primeiro inicial da lista. Então, ó, vamos lembrar o que é pilha e fila, né? Fila do banco. Chegou o cliente 1, chegou o cliente 2, chegou o cliente 3, chegou o cliente 4. Eu atendo o 1, então 1 é eliminado. Fica com 2, 3 e 4. Onde que eu insiro o próximo dado? No final da fila, 5. Então, na posição de sucessor do último elemento. Tá aqui, ó. E quem eu tiro? A remoção é sempre da inicial. Então, isso aqui se trata de... Então, isso aqui se trata de... fila. Fila. Beleza? A pilha, só para relembrar, é a pilha de prato, né? Então, coloquei o prato 1, prato 2, prato 3. Aí quem que eu vou tirar primeiro? É o 3. Então ficaria com o prato 2 e o prato 1. Depois eu tiro o 2. Aí eu ficaria com o prato 1. Então, na pilha, né? Sempre o último que entra é o que sai. Então, no caso é fila. Memória contígua, vetores e dispersa não tem nada a ver. Só ficou com a fila alternativa C, né? Memória dispersa. E realmente ele explicou isso daí, porque você tinha um elemento aqui que apontava que estava lá no outro lado da memória, que apontava para outro que estava lá. Então ele eliminou ser uma memória contígua, uma do lado da outra. Ele resolveu isso através de ponteiros. Considere que foram definidas operações de inserção e recuperação em filas, sendo a operação em queue e a inserção A no início de uma fila e de queue a remoção e impressão em tela do item no fim da fila. Ao executar as operações em seguinte ordem da fila, tamanho máximo 10. Então aqui vamos lá. Em queue 1, coloquei 1, coloquei 2. Aqui tem que entender que de queue é a remoção o A em queue eu vou colocar no início da fila. De queue, remoção e impressão em tela do fim da fila. Então, no caso, a hora que eu dei um de queue, teria que sair o 1, ficaria o 2. Colocaria o 3 e o 4. Aí ele faz um de queue e de queue, ou remoção. Removi o 2, removi o 3. E aí eu ficaria em queue 5. Coloquei o 5 na fim da fila. É assim que funciona a fila. Então, ó, a execução gera erro? Não. Porque pode ser até 10 e ele usou 5. Né? A fila contém 4 e 5 e a saída 1, 2 e 3. Sim, porque ele está falando que é remoção e impressão na tela. Então, alternativa B de bola. Recuperar lista vazia não. 2, 3 e 4 que ele tentou, não. 1 e 2 não. E aí seria essa a nossa resposta, pessoal. Fazendo aqui
as contas, né? Seria isso daí mesmo. Vamos para o próximo. Para a linguagem compilada, o código-fonte é traduzido em linguagem de máquina, que irá executá-lo. Essa execução, o código compilado salva separadamente o fonte, passa a ser dependente do hardware que será executado, precisando ser compilado novamente a cada vez que uma mudança for feita. Já a linguagem interpretada é diferente. Nela, o código-fonte é traduzido em etapas diretamente na máquina que o executará, mas cada máquina precisa ser capaz de interpretar o código, o que torna a linguagem interpretada independente do hardware. Na linguagem utilizada em disciplina C++, pode-se afirmar que, pessoal, ela é compilada, tá? Porque, eu não sei se vocês repararam, toda vez que a gente gera, você cria um ponto .exe, né? Tem que usar aquele compilador que ele usou na aula, C++, que ele dava o comando lá, /g, se não me engano, .cpp, né? Dava lá os arquivos e criava o quê? Um executável. No meio de todos aqueles arquivos, .h tal, criava o executável. Então, interpretada tá fora. Compilada, orientada a objetos, que diferentemente permite o uso de vetores e ponteiros. A linguagem C++ é orientada a objetos. É uma linguagem compilada que, por ser dependente do hardware, permite trabalhar otimizações de uso de memória e de velocidade. Foi por isso que ele usou ela. Aqui a única coisa que ele fala é que diferentemente das demais linguagens. Então, isso aqui causa dúvida. Outras linguagens podem ter vetores e ponteiros e ser orientada a objetos também, né? Então aqui pode ser que esteja o problema. É a linguagem compilada que permite a alteração e execução do código-fonte sem a necessidade. Aqui errou. Toda vez que você altera, você tem que dar o comando e criar um novo exe. Senão, esse seu executável fica o anterior com o erro que estava já, sem as suas alterações. Então só pode ser AD de dado. Beleza? Que ele usou justamente para isso, né? Otimização de memória e velocidade. Ele ainda falou que seria para isso, para você usar essa parte de ponteiro, essas coisas que ele usou aí. Vetores são elementos do tipo que ocupam regiões consecutivas de memória. O tipo de vetor pode ser considerado um ponteiro, pois aponta para o início dessa região consecutiva de memória em que os elementos estão alocados. O tamanho da região de memória a ser alocada pode ser declarado em tempo de compilação ou durante a execução. Sobre a alocação de memória em tempo de execução para vetor descrito anteriormente, é correto afirmar que aqui já é a parte de ponteiro, né? Chamada alocação estática, o tamanho do vetor não poderá mudar após a declaração. Chamada dinâmica, e aqui ele falou alguma coisa. O tamanho da região de memória a ser alocada pode ser declarado tipo de compilação ou durante a execução. Então, alocação estática, eu não diria que é, porque se pode declarar, né, alocar, então eu cairia fora da estática. Ficaria com as dinâmicas aí. É chamada dinâmica e utiliza as constantes para a definição do tamanho de região de memória. Dinâmica, mas o tamanho do vetor não poderá mudar após a declaração. Isso eu lembro que ele falou. E realmente, se declarou o vetor, já era, né? É dinâmica e o tamanho do vetor pode mudar conforme a necessidade? Não. Ele falou que, diferentemente da linguagem Python, né? O vetor, na hora que você fala lá, que você vai alocar lá tantos objetos lá, você falou, tá falado, e aí você não consegue mudar depois da declaração do mesmo. Bom, vamos para 10. Um tipo abstrato de dados, TAD, é caracterizado pela separação entre conceito e implementação.
Ou seja, a forma de definir um novo tipo de dado justamente suas operações e aplicações que utilizam um determinado TAD são chamados de clientes desse tipo de dado. A vantagem do TAD é o isolamento das visões lógica, aplicação e implementação, permitindo alterar partes do código sem interferir nas demais etapas do projeto. Que é o que acontece com a linguagem C, né? A gente criava lá um arquivo separado, né? Acho que era .h, agora não tô lembrado aqui, tô gravando para vocês, tinha um outro CPP, e aí esse era só você chamar esse arquivo no include lá, né? E aí você sair usando o que você já tinha feito aqui, né? Para alterar a forma com que os dados são operados em C++, deve-se alterar o código presente na visão D. No caso aqui, a aplicação, tá, pessoal? Essa seria mais difícil mesmo. Estrutura não poderia, né? Você vai mudar a estrutura do programa, né? A questão seria mais difícil. Por ser não linear, a estrutura de dados chamada árvore pode-se representar a hierarquia entre informações para ela apresentadas. Suas conexões não são de sucessão para sucessão, sendo estabelecidas relações mais complexas. O nó serve de referência à estrutura por onde, por exemplo, as buscas iniciam, é chamado de nó raiz. Sobre o tipo de árvore, é correto afirmar que cada nó pode estar ligado ao nó superior e no máximo a dois inferiores. Essa aqui pode ser. A profundidade da árvore é proporcional à quantidade de nós. Não. Mas se bem, aqui pode estar, né, ligado. Tudo bem, vamos lá. A distância do nó raiz até a primeira folha é proporcional à profundidade da árvore. Não. Já vimos lá anteriormente. Cada nó é raiz da sua própria árvore. Ele deu essa como certo. Cada nó está ligado a no máximo dois outros nós. A gente já viu que não. Essa daqui já é meio polêmica, né? Porque ele pode estar ligado a um superior e há no máximo dois inferiores, né? Mas ele deu a certa como a D de dados. Vamos para 12. Tem algumas que são polêmicas mesmo. Organização de dados que representa listas lineares contíguas, facilitando o acesso a tempo constante, dado limite de elemento buscado, ocupa espaço constante de execução. Agrupa elementos da mesma tipagem. O texto acima descreve organização de dados que representa listas lineares contígua. Ocupa espaço constante. Agrupa elementos de mesma tipagem. Vetores. Só pode ser isso. Que é justamente o começo da aula lá que ele falava, né? De você declarar no mesmo tipo e ir jogando os dados aqui. A linguagem C++ deixa a cargo do programador as operações de gerenciamento de estrutura. Ainda a linguagem permite a manipulação dos ponteiros de forma explícita, é orientada a objetos, possibilitando a separação entre visão lógica de estruturas e implementação. Contanto, Python é uma linguagem com atributos que se igualam e se diferem de linguagem C++. Partindo desse princípio, assinale a alternativa que apresenta corretamente a vantagem. A vantagem é essa, né, pessoal? Ele deu de graça aqui. É mais rápido e fácil de programar, né? Orientação a objetos não, que ela é orientada a objetos também. Gera programa mais rápido? Não, as duas faz, né? Não admite condicionais? Mentira. Não tem acesso à memória? Mentira também. Tem acesso, né? Esse negócio que gera programa mais rápido, eu acho que também não, porque, né, as duas são rápidas. Aqui é mais fácil mesmo, rápido de programar. A Python tem essa vantagem. Vamos para 14 então. Pilhas e filas são listas especializadas com características e operações especiais, qualquer estrutura.
tal, inserir o elemento e remover. Sequência inicia com 45 e 10. Então vou colocar 45 e 10. Colocou o 12 e o 15. Coloquei o 12 e coloquei o 15. Tirei dois elementos. Ó. Então vou arrancar o 45, vou arrancar o 10. Fiquei com 12 e com o 15. E coloquei o 1. Né? Então, aqui, assinar a alternativa é o resultado das alterações da lista encadeada. 12, 15 e 1 é o que eu vou procurar. Alternativa C de casa. Bem fácil, essa também seria fácil de acertar. Uma árvore é um conjunto de infinitos de elementos e cada elemento pode ser considerado um nó de subárvore seguinte. O primeiro elemento é denominado nó raiz, que contém um ou mais elementos formando uma subárvore. Uma árvore é considerada binária quando é repartida em dois subconjuntos, ou seja, uma subárvore da direita e a esquerda. Então, tem aí a árvore. Assinale a alternativa que representa a árvore acima. Então, aqui, pessoal, não vi nenhuma dessas até então, né? Mas você vai começar pela raiz e a raiz é 5. Então, a D e a E cai fora. E do 5 eu teria que ir para o 2 e para o 7. Para o 2 e para o 7. A C cai fora. E do 7 eu teria que ir para o 6 e para o 8. 6 e 8. E somente do 8 iria para o 9. E a alternativa B, ó, tá dizendo que o 7 vai pro 9 aqui junto. Então a B tá fora, que tá errada. Só fiquei com a A. Não seria tão difícil de resolver. Árvores binárias são características largamente utilizadas em programação, especialmente em alocar memória. Contudo, algumas características separam binárias das árvores comuns em C++. Assim, identifique a alternativa correta que apresente qual dessas características representa a árvore de busca binária. Então aqui só para a gente relembrar, a direita tem maiores que raiz, verdade. A esquerda tem valores maiores que a raiz, falso. Né? A esquerda, a direita é maior e a esquerda é menor. Todos os nó folha tem 2 cílios. Não, nó folha é o último nó, pessoal. Então, aqui no folha ele nem tem. Né? Isso aqui a gente chama de folha. Só para relembrar. Então, não. A árvore de busca binária se caracteriza por ter duas raízes? Não. Começa com uma raiz e vai desmembrando. Cada nó da árvore deve ter de 1 a 3 cílios? Falso. São 2 cílios. Essa definição de árvore. Alternativa A seria a correta. Então essas aqui seriam um nível mais fácil, né, galera? Se cair duas dessas, tomara, né? Tranquilo para nós na prova.